Mas a gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente. Agora o futebol ele é decidido dentro do campo. Eu acho que se for com essa mentalidade, né, de união, de pegada, de empenho, de dedicação, de disciplina, sem a bola, tática também, o Fluminense pode sim sonhar com a vaga na final. Vai tentar interromper, é questão de... Eu estou fazendo o meu trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho, até porque, claro, eu sou muito grato por tudo que o Fluminense fez por mim, mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho. Não sei como que vai ser o jogo amanhã, pode acontecer de tudo, mas eu sei da importância que é para o Fluminense e acredito que também é muito importante para nós. Então que vença o melhor e que seja um grande jogo, um grande espetáculo. E aí, rapaziada, todo mundo bem? Espero que sim, porque amanhã, senhores, falta menos de 24 horas para a bola rolar e vai ser guerra total. A gente tem visto nos bastidores do Fluminense que os jogadores estão com sangue nos olhos, estão indo para disputar, para ganhar o campeonato mesmo. E dentro do campo é 11 contra 11. Renato Gaúcho conseguiu estabelecer essa frase ali, os jogadores estão levando a sério e estão jogando com a vida, irmão. É esse time que a gente gosta de ver, um time de guerreiro. E amanhã tudo é possível. O Fluminense já mostrou isso. E tem um detalhe muito interessante, Thiago Silva reencontrando o Chelsea, o seu antigo clube, e vai ser um jogão. Tô trazendo a equipe F aqui pra gente falar melhor o que a gente pode esperar desse jogo, alguns pontos fortes, alguns pontos que a gente pode explorar do Chelsea, certo? Então fica comigo até o final. Renato Gaúchozinho, será que o time do Renato amanhã, nessa semifinal de Campeonato Mundial, vai ter essa força e essa ousadia que tanto caracterizaram o ponta Renato? Olha, depender da motivação dele, né, do que ele passa para os atletas, sim, mas estou gostando muito dele com os pés no chão, sabendo que do outro lado tem uma equipe forte, que se motivou muito, que se preparou muito depois que tomou a pancada para o Flamengo, que é o Chelsea. A gente viu superior ao Palmeiras, merecendo a classificação. O gol, né, como foi, não interessa, mas durante o jogo, para mim, o Chelsea foi melhor que o Palmeiras, né, esteve mais próximo da vitória. E eu acho que vai se preparar ainda mais para enfrentar o Fluminense. Mas eu estou gostando do que eu estou ouvindo, das possibilidades de escalação, né, do estudo do Renato ao adversário, coisa que não se destacava muito, né? Eu estou vendo o Fluminense com estratégia, com opções. Inclusive a gente tem dúvida de como vai começar o time. Vai ser com 3 zagueiros? Vai ser o René improvisado como terceiro zagueiro? Não, vai ser um outro zagueiro? Não, vai com 4 no meio campo? Não sei, a gente está nessa expectativa. Mas assim, vejo um Fluminense preparado para a decisão. Queria mandar um abraço para o Mário Bittencourt, presidente. Ele me mandou um vídeo agora há pouquinho. Né? A gente tem uma relação muito boa aqui do Rio de Janeiro, até antes dele ser presidente do Fluminense, mas faz um trabalho muito legal no Fluminense. Ele me mandou um vídeo que ele deu uma palavra, não sei se saiu na mídia isso, né? Deve ter saído na Flu TV, do que ele falou no jogo do Fluminense, do último, né? Lembrando da nossa seleção de 94, que no dia 4 de julho tinha jogado com um jogador a menos, e ele falou isso na preleção para os jogadores. Então, que o Fluminense podia pegar isso como exemplo, naquele jogo ali tinha que jogar um pelo outro, não eram 11 não, contra 11, o Fluminense tinha que se transformar em 22 jogadores, todo mundo junto. Eu acho que se for com essa mentalidade, né, de união, de pegada, de empenho, de dedicação, de disciplina, sem a bola, tática também, o Fluminense pode sim sonhar com a vaga na final. Ainda, Vitor Birner, meio manchetado a título ainda de boa noite, como aconteceu com o Palmeiras, o Fluminense deve ter 3 baixas no setor defensivo para enfrentar o Chelsea. O Samuel Xavier, ao que tudo indica, informação trazida pelo nosso Pedro Ivo Almeida hoje à tarde, vai ser a 3ª baixa. 2 jogadores por suspensão, o Martinelli e o Freitas. E o Samuel Xavier deve ter algum problema de lesão ou algum princípio de um problema mais chatinho. Uhum. O que você acha que o Fluminense não vai fazer que o
Palmeiras cometeu de erro na sexta-feira? O Palmeiras fez um jogo muito conservador no início, porque o Abel, na entrevista pós-jogo, disse que a saída de bola do Chelsea, feita com apenas um volante, atrapalhou o Palmeiras. Desculpa. Está muito tempo como técnico ali, muito tempo com boa parte desse elenco. Essa é uma coisa que você tem que ter como solução pronta. Então, eu não acho, por exemplo, que alguma saída de bola diferente, com um ou dois volantes, com o Enzo Fernandes mais adiantado ou menos adiantado, como o Chelsea fez no jogo contra o Palmeiras, vai dificultar para o Renato. Eu acho que o Fluminense tem algumas coisas muito boas, ele tem noção dos seus limites, tem noção do que tem que fazer para diminuir as suas deficiências, e eu acho que o posicionamento vai ser mais bem feito que o do Palmeiras, desde o começo do jogo. O Chelsea é um time que não marca bem. O Chelsea não tem uma marcação tão forte assim, é só olhar a temporada, é um time que oscila muito. Acho que o Fluminense tem que jogar no erro do Chelsea. O Fluminense sabe que individualmente o Chelsea é superior. Para azar do Fluminense, o Dilep não joga, que está suspenso. Vai entrar o João Pedro, que é muito mais jogador. Mas muito mais jogador. Então, eu não acho que dá para abrir mão do terceiro zagueiro, de maneira nenhuma. Eu não mudaria a ideia de jogo. Acho pouco provável, né? Eu acho que não teria lógica. Porque você teria que colocar um quinto jogador no meio-campo, né? Não jogaria no 4-3-3 de jeito nenhum para espelhar. E com esse quinto jogador no meio-campo, você não daria, acho eu, a proteção que você precisa para a zaga do Fluminense. Eu acho que o Renato vai ouvir muito o Thiago, que conhece não só os jogadores do Chelsea, como esses jogos grandes. Então, eu não acredito, e essa é a grande questão, que o Fluminense vai entrar desconcentrado, como o Palmeiras entrou, ou que uma simples mudança pequena de saída de bola vai desmontar 25 minutos de jogo, como o Chelsea fez contra o Palmeiras, quando fez 1-0, podia ter feito 2, podia ter feito 3, e no final das contas, esse gol do 1-0 acabou pesando demais na classificação. Dos 3 desfalques, 2 certos, o Freitas e o Martinelli, e um provável, Samuel Xavier. Qual para você é o que te dói mais no coração, Zé Elias? No último jogo, eu acho que ele foi muito bem, jogou muito. Para mim, foi um dos destaques dessa equipe, que foi o Samuel Xavier. Para mim, jogou muito bem. Mas o Martinelli, para mim, é puro de 10. É um cara que tem uma característica diferente dentro do sistema de meio campo da equipe do Fluminense. É um cara que, tecnicamente, ele sobra. Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho que o Fluminense vai sentir falta. É lógico que você troca, né? Ele põe o Hércules, que é um jogador que também tem entrado muito bem. Inclusive entrou no intervalo, do jogo passado contra o Al-Hilal. No lugar do Martinelli. Mas perde a possibilidade do jogador que tem entrado e resolvido os jogos. Sim. Mas aí você perde a troca. Você ganha. Eu acho que o Hércules tem um pouco mais de força em relação a pisar na área, né? Um pouco mais de parte física. Mas, tecnicamente, o Martinelli, para mim, é superior. Além eu acho que ele exerce uma função de referência dentro do meio campo, né? Se a bola tá ruim, ele vai lá, pega, chama aqui, dá a bola para mim aqui que eu resolvo, eu tento armar, eu seguro, sofro uma falta. Eu acho que o Martinelli sente um pouquinho, eu acho que o Fluminense vai sentir um pouco mais o Martinelli. O Samuel Xavier, como eu falei, no último jogo foi muito importante. Ele vem sendo um jogador importante para essa equipe do Fluminense. Pelas funções táticas, às vezes marca, às vezes sai para fazer um atacante, vem por dentro, vai por fora, né, fechando diagonal. Mas o Guga, ele tem também um pouquinho disso. Talvez o Guga não seja tão forte na parte defensiva como o Samuel Xavier. É bem inferior ao Samuel Xavier. É bem inferior. Então talvez o Fluminense tenha essa dificuldade. Mas assim, eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito do Martinelli. Já há um bom tempo, eu acho o Martinelli um cara fundamental para esse Fluminense. E se você me permite, vou dar um pitaquinho aqui do Fluminense em relação ao que ele vai fazer. Eu acho que o Fluminense não vai mudar muita coisa, não. O Renato vai fazer isso. Eu até li algumas entrevistas e o Thiago falando, olha, não dá para a gente jogar de igual para igual. Sim. Né? Eu conheço os jogadores, eu falo com eles todos os dias, tal, e no período de férias eu fui lá no Chelsea. Fui visitar meus filhos em Londres. Em Londres, tal, e vi os treinamentos, tal, então a gente sabe, eu sei mais ou menos, tal. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras começou a jogar com 35 minutos do primeiro tempo. O Abel demorou demais para entender. Pediu inclusive para o Everton cair, fingir uma lesão para poder orientar os jogadores e entrar no jogo. Ele demorou demais, ele e toda a sua equipe. Né? Se você tem o Abel, que às vezes está concentrado com uma coisa, você tem outros duas pessoas que estão atentos àquilo que está acontecendo no jogo, que tem que chegar e falar para o Abel.
era muito claro. Você tem uma saída com o Andrei, como o Birner falou, saída com o Andrei, mas o problema não era somente o Andrei. O problema era o posicionamento dos dois volantes do Palmeiras que não sabiam o que faziam. E aí o Palmeiras deitava e rolava nas costas. Zé, quero deixar no ar, porque a gente vai esmiuçar o jogo de amanhã. Quero saber quem você colocaria para o lugar desses jogadores que são desfalque amanhã, de que maneira que você jogaria. Basicamente, você tem o Thiago Santos e o René. De repente, podem entrar os dois e o Fuentes sair. De repente, um dos dois pode fazer o terceiro zagueiro. São as possibilidades. Mas, vamos saber daqui a pouquinho, depois do break. E depois do break, falaremos também de Série B do Campeonato Brasileiro. Tem jogo daqui a pouco, daqui a pouco mais de 45 minutos. Operário do nosso Alex. Mandou um abraço para você aqui. Recebendo a Chapecoense. A gente volta já para o esporte. Aqui, o Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo, está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente desse clube, mas a gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho, vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente, agora o futebol ele é decidido dentro do campo. O que significa para mim estar aqui numa Copa do Mundo? Eu já falei uma vez e volto a repetir, é um privilégio muito grande, são para poucos. Eu não sei quando vou ter uma outra oportunidade de estar à frente de um clube e disputando uma Copa do Mundo. Então, mais uma vez, eu estou tendo esse privilégio, estou tendo essa felicidade. Para mim, para o meu currículo, sem palavras. Estou muito feliz com isso. E muito feliz também com o sucesso que a gente vem fazendo nessa Copa do Mundo. Estamos felizes, sim. Estamos representando bem o nosso clube, sim. Mas a gente quer mais. Nós respeitamos muito o Chelsea, tem um grande time também, sem dúvida alguma. Até porque não é à toa que está numa semifinal também. Vai ter sempre o nosso respeito, mas o nosso objetivo é fazermos a final. Então nós temos aí esse adversário poderoso, amanhã pela frente. Vamos ver lá e vamos ver no que vai dar no final. Tá aí, então, o técnico Renato Gaúcho e a gente aqui acompanhando a concentração da torcida do Fluminense. Gente, cadê a animação da torcida? Louco da cabeça, nada me interessa. Sou tricolor, seu tricolor, sou tricolor. E Plihal, lá dentro tá uma festa danada, mas a gente não ia conseguir nem mostrar e nem falar pela festa que tá rolando lá dentro. O torcedor ansioso por esse jogo de amanhã. O vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa. Vai tentar interromper, é questão de... Eu tô fazendo o meu trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho, até porque, claro, eu sou muito grato por tudo que o Fluminense fez por mim, mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho. Não sei como que vai ser o jogo amanhã, pode acontecer de tudo, mas eu sei da importância que é para o Fluminense e acredito que também é muito importante para nós. Então que vença o melhor e que seja um grande jogo, um grande espetáculo. Alguma novidade no que diz respeito à expectativa do jogo? Vocês acham que nos dois jogos anteriores, pelo fato do Chelsea, talvez para a grande torcida ser àquela altura menos conhecido dos brasileiros, a crença em um resultado favorável ao time brasileiro era menor do que agora? Hoje a gente consegue encontrar com torcedores de times brasileiros, independentemente de serem tricolores, cariocas ou não, de que dá. Vocês percebem a mesma coisa aí? Tudo bem, Plihal? Um abração para você, ao Zinho, ao Birner, ao Fã de Esportes. Pedro, um abração. Nossa equipe inteira espalhada pela cidade. A gente está bem aqui no sul da ilha mesmo, como você falou, sul de Manhattan, pertinho do antigo World Trade Center. Plihal, é curiosa essa observação, porque o Chelsea está passando por um intensivo de campeonato brasileiro e o inverso também pode funcionar, né? A nossa avaliação sobre futebol brasileiro versus Premier League também está passando por diferentes avaliações.
Mas antes de Flamengo e Chelsea, o olhar sobre o que dava e o que não dava era um. Depois veio Palmeiras e Chelsea e o olhar sobre o que dava e o que não dava era outro. E agora vem esse Fluminense, que tecnicamente, para mim, eu acho que essa é uma discussão que não vai muito longe. O Fluminense, do ponto de vista técnico, é o pior dos brasileiros que enfrentou o Chelsea. Mas todos enfrentaram. E todos, em alguma medida, sofreram. O Flamengo sofreu no começo, depois conseguiu se impor. O Palmeiras sofreu muito no primeiro tempo, depois conseguiu jogar, foi castigado no finalzinho. A impressão que eu tenho é que mesmo o Fluminense sendo, na teoria, o pior dos três, mas chega embaladíssimo para essa semifinal, chega já tendo realizado feitos importantes, como eliminar a Inter de Milão, eliminar o Al Hilal, que é de outra prateleira, mas é um adversário difícil. Eu acho que mesmo tendo esse entendimento, a gente sabe que dá. O Thiago Silva falou numa entrevista hoje, aliás, parênteses, parabéns às duas equipes, tanto o Fluminense quanto o Chelsea, por entenderem o tamanho da semifinal nas escolhas dos jogadores que conversaram hoje. O Fluminense colocou o Thiago Silva, colocou o Arias para conversar, os dois melhores do time para conversar com a imprensa. O Chelsea colocou o João Pedro, colocou o Andrei, colocou dois brasileiros para falar com um volume de imprensa brasileira muito grande, entendimento amplo de lado a lado do tamanho dessa semifinal. O próprio Thiago colocou, Pedro, que sabe que o Chelsea está numa outra prateleira, sabe que eles são superiores a nós, palavras do Thiago, mas temos condições, mas vamos jogar. E os exemplos de como o Flamengo se comportou, especialmente contra o Chelsea, e como o Palmeiras se comportou no segundo tempo, e como o Fluminense se comportou contra a Inter, a gente sabe que é difícil, mas dá. Tá muito claro que é difícil e tá muito claro que dá também, Pedro. Zupaqui, um abraço a você, Plihal, aos amigos lá na bancada. Eu acho que você falou intensivão de Mundial, né? O Mundial também foi um intensivão pra gente, pros companheiros lá no estúdio, pra todo mundo que tá acompanhando bastante. E a gente aprendeu que não existe exatamente uma lógica. Porque a percepção sobre o Chelsea, até do próprio Flamengo, a gente acompanhava aquele jogo lá, ela muda após o jogo. Antes do jogo, é um entendimento de muito respeito, é um entendimento ali na esteira do... Eu lembro exatamente o discurso do dia, o Botafogo venceu o PSG ontem. Não interessa se foi com as calças na mão, se foi jogando, se foi por uma bola só, se foi com a linha bem baixa. O Botafogo venceu o PSG ontem. Aqui o que a gente pode fazer? E o 3-1 daquele Flamengo contra o Chelsea, ele não era um resultado pré-desenhado, ele não era um resultado comentado. Existia uma dúvida do comportamento do Flamengo, todo um debate, Felipe Luiz vai manter a característica. Ninguém exatamente virou e falou, não, o Flamengo vai se impor durante boa parte dos 90 minutos como aconteceu. Então foi um intensivão também pra gente, de como seria essa abordagem. Ninguém imaginava antes do jogo, poderia pensar em alguma coisa semelhante, mas ninguém imaginava da abordagem do Fluminense contra o Borussia. Entendeu? E aí a gente cai para o mata-mata. A gente também imaginava uma outra oitava de final Inter e Fluminense. Muita gente imaginou uma outra quarta de final Hilal e Fluminense. E é por isso que não tem lógica, é por isso que a gente está aqui debatendo que vai ter jogo amanhã. Não é sobre a fase do Chelsea, a evolução dentro da competição, que foi o primeiro tempo contra o Palmeiras. Não é exatamente isso. É não existir, sabe, de maneira pré-definida um roteiro. Eu estou com o Thiago Silva. O Chelsea tecnicamente é bem superior ao Fluminense. O Chelsea em montagem de elenco é bem superior ao Fluminense. E o Fluminense não quer ocupar esse lugar. O Fluminense quer estar exatamente onde ele esteve nas oitavas, exatamente onde ele esteve nas quartas. Tá confortável. E ele acredita que é assim que ele pode estar numa final, a partir do desafio dessa semifinal. Então esse intensivão valeu para todo mundo. Isso nos traz hoje para um debate, para um comentário de que não adianta virar e falar, não, o Chelsea é muito favorito, o Fluminense vai ficar lá com as calças na mão por uma bola, quem sabe seria heróico. Não. O Chelsea tem mais time, o Fluminense soube parar, a Inter mais time, soube parar, o Hilal mais time e jogando. Que aí eu acho que é um outro debate. Eu acho que é um debate que a gente pode passear também. E é diferente, por exemplo, do conceito do Fluminense Borussia e muito diferente do conceito de Flamengo e Chelsea. Ninguém está esperando, a meu ver, a postura do Flamengo com bola contra o Chelsea se repita amanhã a postura do Fluminense com bola. Inclusive o Renato deve manter sua linha de 3, quase uma linha de 5 ali, os dois laterais. Ora um sobe mais, ora um fica mais, 3 volantes, por mais que o Nonato seja muitas vezes um cara quase como um meia, mas ele é um cara que a gente pode chamar de volante. Isso não vai mudar. E o discurso do Thiago ele é muito claro. O discurso do Renato pré-jogo contra o Hilal é patinho feio. O discurso do Thiago hoje é, eles são superiores, nós temos que saber. Então isso não vai mudar. E é assim que o Fluminense chegou até aqui. E é assim que o Fluminense vai jogar essa semifinal. Não tem uma lógica, não tem um favoritismo. Foi tudo sendo muito atualizado dentro dessa intensa Copa do Mundo de Clubes aqui. Em cima das possibilidades do Fluminense para enfrentar o Chelsea amanhã, o Thiago Santos, Elias, não vem fazendo um Mundial tranquilo.
Tô tranquilo, estou dizendo... Antes. Hã? Mesmo antes. Mesmo antes, mas assim, a torcida, a partir do momento em que o Thiago Santos entra em campo, fica mais preocupada, mais ansiosa do que com ele fora. Há uma tendência dele ser o substituto do Freitas. Você acha que é a melhor escolha? Com o René jogando na lateral esquerda. Então, eu acho, Léo, que seria a melhor escolha, sabe por quê? Porque esse Fluminense é diferente do Fluminense que joga no Brasil. Que se expõe, que sai para o jogo, que deixa os zagueiros expostos. Esse Fluminense é um Fluminense bem protegido, é um Fluminense que não se arrisca, é um Fluminense que fecha suas linhas de 5 com 4 jogadores, deixa um jogador ali na frente, que é o Cano, e às vezes o Arias que chega para acompanhá-lo ali, para fazer, jogando um pouquinho mais pelos lados e tal. Então, acho que o Thiago vai estar mais protegido, vamos dizer assim. Ele não vai precisar sair tanto para dar o bote no atacante ou ficar no 1 contra 1. Se fosse um outro sistema de jogo, provavelmente eu falaria, olha, o torcedor fluminense vai ficar apreensivo. Eu acredito que vai continuar apreensivo, né? Mas olhando mais na parte técnica, e aí técnica e tática, eu vejo ele com uma certa proteção que aí vai tentar, né, isolá-lo desse confronto no 1 contra 1. Confiança, eu acho que os torcedores não têm a mesma confiança que tem nos outros jogadores. Né? Até pela amostra do Thiago nos últimos jogos e tal. Mas assim, é um Mundial, é uma concentração diferente, é um jogo diferente, é uma forma diferente de você encarar o adversário. Então você sabe que o adversário é mais forte, então a tua concentração para minimizar os erros ela é bem maior, ela é muito mais forte em relação a isso. E ali o Thiago tem sido muito importante, não só em ajudar o Renato no conhecimento dos adversários, mas para os próprios jogadores ali. Você vê o tempo todo o Thiago orientando, vamos sair, vamos voltar, fecha aqui um pouco e tal. Mas para os torcedores, é lógico que vai começar o jogo, dependendo do primeiro lance, é o Thiago Santos e tal. Mas acho que eu vejo mais na parte técnica em relação a um Fluminense diferente do que joga aqui no Brasil. Eu acho que a grande notícia boa é que ele é orientado pelo Thiago Silva em campo. Porque os grandes jogadores, e eu falo tecnicamente de tamanho, aqueles que são respeitados, que têm história, eles potencializam quem joga ao lado. A gente pode dar exemplo do próprio Ignacio. Eu não estou falando que o Thiago Santos vai jogar no nível do Ignacio, que está fazendo um Mundial de nível muito alto. O Ignacio não é um menino. A gente está surgindo agora e estão descobrindo. O Ignacio joga, nesse momento, o melhor futebol, provavelmente, eu não vi a carreira dele inteira, que ele joga a vida inteira. Por quê? Porque ele é bem protegido pelo meio campo, porque o time está bem posicionado e porque ele tem um monstro, como é o apelido do Thiago Silva do lado dele, jogador de nível muito alto. Então eu acho que o Thiago Santos vai ter a orientação do Thiago Silva, vai ser bem posicionado, vai ser bem protegido. Aí cabe a ele, personalidade, tentar incorporar essa coisa do Fluminense, porque quem ganha Copas do Mundo não é necessariamente a melhor seleção ou o melhor time, é o melhor do mês. E às vezes uma equipe que nem é tão forte assim pega um embalo e vai crescendo e ganha o campeonato. Eu duvido que o Fluminense jogue a temporada inteira no nível que ele jogou essas partidas grandes do Mundial. Mas agora ele está jogando. Então, cabe ao Thiago Santos, que está no elenco, simplesmente dar continuidade ao que vem acontecendo, o que tem fazendo. Como falou o Zé, ele é um pouco lento, ele não vai ter que dar bote, provavelmente pelo lado muito, vai ter que sair muito. Ele não vai ter que recompor com velocidade, que é outra coisa que é a dificuldade dele. Então é muito mais uma questão de posicionamento, de personalidade. E aí do lado do Thiago Silva facilita bastante. Já que você falou do Thiago Silva, vamos ouvir agora o Thiago Silva falando a respeito do seu ex-clube. Aliás, o Thiago é ídolo de 3 dos 4 semifinalistas do Campeonato Mundial de Clubes, né? Fez uma história muito bonita também no Paris Saint-Germain, só não jogou no Real Madrid. Aliás, onde o Thiago jogou, ele foi bem. Ele não tem nenhum clube em que não tenha sido muito bem sucedido. Fala, Thiago! A expectativa ela é grande, a apreensão ela é grande, a ansiedade ela é grande por enfrentá-los numa semifinal de Copa do Mundo, procurando ajudar a comissão técnica em uns detalhezinhos interessantes, né, coisa que vai ficar entre a gente. Estava falando ali recentemente que eu tive pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos, aí fui nos treinos, enfim. É claro que a gente também não pode também abrir muita coisa, mas a gente está preparado para esse confronto, cara. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Sendo quem for do outro lado, eu acho que o Fluminense hoje tem uma torcida especial, tem uma aura especial. Espero que isso possa funcionar amanhã também. Eu não conheço tanto o Maresca, né?
mas conheço muitos atletas ali, falo praticamente toda semana com eles, alguns bem próximos de mim, assim. Eu fico feliz desse enfrentamento, vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação. Rapaziada, e olha só que interessante, Thiago Silva tá tendo a oportunidade de enfrentar o seu antigo clube, o Chelsea, e se tudo der certo, se Deus quiser, com a bênção de João de Deus, a gente vai conseguir passar por essa semifinal. Vamos tentar ganhar do Chelsea aí de 1-0, 2-1. O importante é a vitória. E passando do Chelsea, se o PSG ganhar do Real Madrid, Thiago Silva terá a chance do confronto contra o PSG, né? Já não é querendo adiar nem nada do tipo. É só uma curiosidade que eu tô botando aqui, que vai enfrentar o Chelsea agora, e caso o PSG passe do Real Madrid, terá a oportunidade de enfrentar o PSG também, que é o seu antigo clube. E Thiago Silva é ídolo, tanto no PSG, no Chelsea e, claro, no Fluminense. Então, que momento está vivendo o Thiago Silva? Eu espero que possa dar tudo certo para o Fluminense, que a gente possa sair com essa vitória e, enfim, se classificar para a final. Certo? Vamos continuar aqui. Aí o Thiago, campeão europeu pelo Chelsea, né? Conquistou a sua Champions League com a camisa azul do Chelsea. E o jeito que ele fala do jogo é a experiência, é a história, a qualidade e o espírito do jogador aí novo. Aquele trecho citado pelo Pedro Ivo, se mostrou, eu pesquei aqui, em que ele fala que o Chelsea é superior. Ele falou aí nesse trecho? Nesse pedacinho que a gente mostrou, não, né? Mas ele foi textual. O Chelsea é superior, a gente tem que saber disso e jogar do ponto de vista estratégico, pensando nisso. Você concorda com eles, Zinho? Que o Chelsea tem uma equipe melhor do que a do Fluminense, sim. Né? Joga num nível mais alto. Né? O Fluminense encaixou nesse Mundial, tem feito apresentações que nos deixam com a esperança, com a expectativa de conseguir a vaga para a final. Nos grandes duelos, o Fluminense foi muito bem, né? Contra a Inter de Milão, contra o Borussia Dortmund, o próprio Al Hilal, que ele não era considerado favorito, ele foi bem demais. Então, nessa linha, essa disciplina, essa organização que o Renato deu ao time, e aí o que o Thiago falou, né? Essa atmosfera que o Fluminense está, esse momento, tem que aproveitar disso, a torcida. Os companheiros estavam falando da formatação tática, né? Eu particularmente tenho uma opinião diferente. Eu começaria com o René de terceiro zagueiro e o Fuentes de ala, né? Não começaria com o Thiago Santos, porque eu entendo que o Freitas faz o lado esquerdo como lateral, como zagueiro pela esquerda. O Thiago Santos não joga pelo lado esquerdo, muda um pouco o posicionamento. Ele não tem a velocidade que o René tem para acompanhar o Pedro Neto. O Pedro Neto é o ponto forte pelo lado direito, com a infiltração do Palmer. Então, assim, acho que o Bernal tem que cuidar muito do Palmer. E se ele jogasse de terceiro zagueiro, ele fazia essa dobra com o Fuentes para marcar esse lado direito forte do Chelsea, porque o Cucurella vem mais construindo o jogo pelo lado esquerdo. Ele não é o ala, ele não é o cara que dá a profundidade, é o Nkunku que dá essa profundidade. Então, pensando no sistema tático e no posicionamento, acho que o Renato vai começar com o Thiago Santos também, mas olhando o posicionamento, quem marca melhor pelo lado esquerdo, o René é muito bom marcador, ele é melhor marcador do que atacante, do que ala, então eu começaria com ele ali como um terceiro zagueiro. Pedro Ivo, eu também tinha a impressão antes do dia de hoje, antes das suas informações, que o René seria o terceiro zagueiro e o Fuentes permanecesse na lateral esquerda. Mas parece que não vai ser isso mesmo. Vai de Thiago Santos como um dos três zagueiros e o René de lateral. Essa é a tendência? Ô, Plirra, é importante quando você fala de tendência, porque a gente conversava ontem, né, Zupa? Ontem e anteontem, um debate que ocorreu dentro da comissão técnica do Fluminense foi sobre onde o René voltaria. O René voltaria, isso era fato consumado. E não necessariamente estava tão óbvio ali que ele voltaria na lateral esquerda como muita gente pensou. Sim, o Renato, a comissão, os analistas, eles pensaram, cogitaram esse desenho
que o Zinho falou. O René como terceiro homem de zaga e o Fuentes fazendo quase que a função ali do lateral. O que ocorre é que a tendência hoje é que o René faça essa lateral e o Thiago faça essa função de terceiro zagueiro ali, o homem pela esquerda na linha mais próxima do gol. Agora, tudo isso a gente só vai acabar confirmando amanhã, porque o Renato passou para alguns jogadores que eles vão jogar, mas também deixou algumas coisas ainda em aberto. Hoje, por exemplo, entre ontem e hoje, quando ele chamou os jogadores no hotel para passar alguns vídeos sobre o Chelsea, ele chamou 14 jogadores, ele costuma chamar os 11 que vão jogar. Depois a rapaziada vai chegando, ele vai passando algumas instruções, é mais o plano inicial ali. E ele chamou 14 dessa vez. Ele chamou o Fábio, ele chamou o Samuel Xavier, que talvez pode não ser titular e pode dar vaga ao Guga. Ele chama Ignácio, Thiago Silva, aí ele chama Thiago Santos, ele chama Fuentes e ele chama René. Então esse debate aconteceu, os três foram para esse papo. No meio de campo ele chama o Bernal, ele chama o Hércules, que entra na vaga do Martinelli, ele chama o Nonato também. E lá na frente, ainda que tenha uma clareza da escalação, de ter John Ares por ali e Cano, ele também chama o Keno para esse papo. Então o Renato, que abriu um pouco mais, não desenhou um time com 11 nas atividades de ontem, e hoje não foi o tradicional, a tradicional formação do coletivo, né? Muita gente gosta de falar. Então pontos que ainda estavam abertos. Agora a grande novidade, né, Zupa, aí passando para você, apareceu o Guga por ali. Tecnicamente, o Samuel Xavier seria titular da posição, deixou o campo contra o Hilal com uma situação no adutor da coxa, ficou uma dúvida ali. O Fluminense informa que ele não está exatamente vetado, que ele pode ser relacionado, mas a opção de momento aponta mais pro Guga. E é essa dúvida ali que por hora deve ser Thiago Santos com o René combinando de lateral. Me lembra um pouco a situação do próprio Thiago Silva antes do jogo contra o Mamelodi Sundowns, né? O Thiago não estava lesionado, mas não estava 100%. O Thiago havia sentido a coxa no duelo contra o Ulsan. Ficou no banco, jogou o Ignácio, foi eleito inclusive o melhor da partida. Eu acho que, sim, seguramente, se o Samuel Xavier estivesse no 100%, com todo respeito ao Guga, que é um bom lateral, é uma boa peça, joga bastante, inclusive eles não chegam a se dividir, mas o Guga joga aí 30%, 35% dos jogos como titular, mas pelo nível que o Samuel mostra nesse Mundial, ele 100% não haveria discussão. Para o Samuel não jogar, ficar no banco, como é a tendência para amanhã, mesmo tendo condições, é porque ele não está 100%, e aí o Renato quer ter para esse tipo de jogo, para o nível de comprometimento que o time do Fluminense tem que ter para a partida, não dá para ter alguém a 70%, não dá para ter alguém a 80%, e aí isso vai colocar o Guga em campo. E em relação à disputa como zagueiro, o Renato deu a entender, quando ele montou o time contra a Inter, quando ele escolhe o Bernal para começar jogando, e ele vai muito bem, que um dos critérios para isso era também subir a estatura da equipe. E o Chelsea é um time muito forte também na bola parada, os zagueiros muito altos, muita presença, mesmo com o Liam Delap fora e o João Pedro não sendo um cabeceador, mas é um time alto, então seguramente a estatura da equipe também é um dos fatores que o Renato coloca na balança para escolher eventualmente o Thiago Santos em detrimento ao Fuentes, né, e mexer com a posição do René. Plihal, o Freitas faz um bom Mundial, né? O zagueiro canhoto, de velocidade, gosta de percorrer, né? De dar bons sprints, de caçar com velocidade, faz um bom Mundial, mas o desfalque ficou ainda maior depois que o Materazzi falou para o nosso grande Thiago Damaral de maneira exclusiva ontem, repercutiu em todo lugar, todo mundo deu o que o Materazzi falou, que o jogador do Fluminense que mais chamou a atenção dele foi o Freitas. O desfalque do Freitas ficou maior por causa do Materazzi, viu, Plihal? E ele citou, né? Ele citou o jogo, ele falou que viu o Freitas no jogo contra o Ulsan, né? Um jogo até que o Fluminense passou por alguns apuros. A base de avaliação do Materazzi foi o segundo jogo do Fluminense no Mundial. Foi exatamente, Plihal. E a gente passeou muito por opções, por conversas. Citamos aqui 14 jogadores, né, no vídeo, nessa primeira pré-eleição do Renato. Então eu vou pedir só para o nosso Fabrício colocar na tela, até para ficar mais clara a visualização, para quem nos acompanha aqui, a projeção, o provável Fluminense para amanhã. Ainda carece da confirmação, óbvio, da escalação do Renato amanhã. Então a gente vai ter Fábio no gol. Muito provavelmente o Guga pode pintar por ali, é uma das opções, foi comunicado a alguns jogadores. Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos e René. No meio, é bom lembrar, Martinelli suspenso está fora. Então, Hércules com Bernal e Nonato lá na frente de Hermancano, John Ares, Plihal. O que você acha dessa formação assim, de cara, Vitor Mini? Bateu o olho para uma semifinal do Campeonato Mundial de Clubes. Não, eu gosto dessa formação. E eu entendo quando o Zinho sugere o René jogando como um zagueiro pela esquerda, porque ele mantém a velocidade das jogadas por ali.
acho que perde na bola aérea. E aí é uma escolha que você tem que fazer entre o jogador com a característica para bater de frente com o atacante português, que joga daquele lado, caso a marcação na esquerda estoure em cima do zagueiro. O Pedro Neto. Ou da jogada aérea orientada pelo Thiago Silva. Eu acho que nenhuma delas é garantia. Eu entendo perfeitamente o raciocínio do Zinho, concordo que ele tem toda a lógica, mas eu vou botar um pouco mais de fé na orientação do Thiago Silva e que o Thiago Santos consiga assimilar a mentalidade do Fluminense. Pedro Ivo, agora há pouquinho na participação do Mendel, a gente viu uma fala do João Pedro, né? Jogador criado em Xerém, jogador das categorias de base do Fluminense. Muito bom jogador. Já há bastante tempo com números expressivos na Inglaterra. É claro que jogando no Chelsea o barulho vai ser muito maior. Nesse jogo mesmo, ele jogou menos de um tempo, né? Ele já ficou claro do que ele é capaz e de como vai reverberar mais as boas atuações do João Pedro. Ele é muito melhor que o Dilep. Mas não dá nem para comparar. Dá nem para comparar. E passadas largas os dois, né? Sim. O Pedro Ivo acompanhou muito o João Pedro na seleção brasileira recentemente, tanto com o Dorival Júnior quanto com o Fernando Diniz. Agora, com um status diferente de atacante do Chelsea, acho que a cotação dele na seleção também muda. Você não acha, Pedro? Eu acho que a cotação muda mais até para o debate público. Para o debate público, agora é um atacante de relevância no Chelsea. Muita gente tende ainda, que de forma teimosa, a querer avaliar o jogador pela camisa que ele veste, não pelo futebol que ele joga. Pelo Brighton não pode convocar. Não chega a ser surpreso que ele vem jogando, exatamente. Pelo Brighton ele tem um peso, mas agora ele é do Chelsea, pode convocar. É bom lembrar, o Igor Jesus, que acabou sendo meio que uma solução do final de 2024 ali para a seleção brasileira, ele só é convocado porque o João Pedro ficou fora por lesão. O João Pedro já era um nome ali de primeira opção da seleção desde o ano passado, desde o pós-Copa América. A todo momento a seleção queria contar com ele. As pessoas estão lá ainda. É o caso do Juan, é o caso do pessoal da análise, é o caso do próprio Rodrigo Caetano, que ajudou na primeira lista do Ancelotti. Então é muito pouco provável que o João Pedro não esteja nas próximas listas, desculpa. Só esteve fora da seleção recentemente por situação de lesão. E jogando essa bola com a camisa agora que pode convocar, né, Zupa? Porque contra o Brighton, o pessoal olha torto. Com a camisa do Chelsea, pode convocar. E de fato mudou o jogo. Os dois jogadores que o Maresca colocou no segundo tempo contra o Palmeiras mudaram o jogo. Quando ele tira o Dilep, quando ele tira o Nkunku, que estava errando muito, coloca o Madueke pela esquerda, que deu uma canseira monstra no Giai, e coloca o João Pedro, o ataque do Chelsea muda. Tanto é que no primeiro tempo o Chelsea foi um time que amassou o Palmeiras pela direita, com o Pedro Neto, com o Cole Palmer, com o próprio Andrei passando. No segundo tempo, eles jogam pouco, porque o eixo vai para a esquerda com o Madueke, com o João Pedro fechando. O Madueke tem uma situação curiosa, né? O Madueke está em negociações avançadíssimas para trocar o Chelsea pelo Arsenal, um dos rivais de Londres. E essa negociação se aproxima de um desfecho entre o jogo do Palmeiras e o jogo do Fluminense. Não sei até que ponto isso pode interferir na utilização do Madueke no segundo tempo. Até acho que ele deveria brigar para jogar no lugar do Nkunku. Não sei até que ponto isso vai interferir. Talvez, se o Dilep não tivesse suspenso, ainda assim o João Pedro teria colocado uma pulguinha atrás da orelha do Enzo Maresca para jogar. O João Pedro, que estava de férias, ainda que treinando, mas estava de férias e chegou para se incorporar ao time. Mais um dos jovens, né? O elenco do Chelsea é o elenco tem uma média de idade de 23 anos. Os jogadores que atuaram no Mundial têm uma média de 22,5 anos. É um elenco muito jovem e o João Pedro preenche esse perfil e foi contratado para ser o centroavante do Chelsea, porque o Dilep é um jogador que estava no Ipswich e carece de maior amadurecimento, e o Nicolas Jackson, que era quem vinha jogando nas últimas temporadas, foi expulso contra o Flamengo, é mais um que deve ser negociado. A tendência enorme é do João Pedro jogar, Plihal. Zinho, o ataque do segundo tempo, João Pedro e Madueke, muito melhor que o do primeiro tempo, né? Se eu fosse torcedor do Fluminense, amanhã serei. Adoraria imensamente que o Maresca optasse, não pelo Dilep, porque ele não vai poder jogar porque está suspenso, mas por só um dos dois, não os dois logo de cara. Concordo com você. Né? A diferença foi enorme, né? Da produção, né? Eu estou com o Zupac no que ele falou, o Nkunku não fez tanto é que foi substituído, saiu. Agora o Madueke entrou muito bem, foi para cima, tem um contra um, tem um drible, né? Aí é aquele cuidado, realmente, se o Samuel Xavier não está 100%,
É melhor você entrar com um jogador ali fisicamente inteiro. O duelo não vai ser fácil, vai ter que ter a cobertura do Ignacio ali. Ele vai ter que estar muito atento, porque se deixar o Guga ou o Samuel Xavier num contra um, quando ele entrar no jogo, eu espero que ele entre bem no final, bem o jogo já estiver resolvido. Mas assim, tem opções. O Marisca tem opções, tem um bom elenco na mão. Como eu falei, né, o Cucurella, ele não é aquele ala lateral, né, ele vem construindo, mas chega muito também. Vai ficar em cima do Arias, no ouvido do Arias, como ficou em cima do Estevão, tentando desequilibrar, tentando falar. É que o Arias vive um grande momento e eu espero que o Arias possa levar a vantagem para cima dele. E aí sim tirar a paciência dele, do Cucurella, que é esquentadinho também, né? Ah, figura folclórica o Cucurella. Bom jogador, ele é melhor do que as pessoas imaginam. O personagem acaba se sobrepondo. Que malácia é o Cucurella, hein, Pedro Ivo Almeida? Rapaz, tem muito mala na praça aí também, hein? Tem muito mala na praça que não trabalha bem, não joga bola. Se ajudar, eu não me incomodo, não. Inclusive, se está incomodando os adversários, importante. E é mais um que era do Brighton. Exatamente. O Cucurella era do Brighton, Moisés Caicedo era do Brighton, agora o João Pedro, mais um que era do Brighton, chegou para o Chelsea. Um mala que todo torcedor, ou muitos torcedores, gostariam de ter no seu time. Titular, campeão europeu pela Espanha, um jogador que tem muito valor. Quando eu falei que ele é esquentadinho, não quis dizer que ele é um mau jogador, não, hein? De repente os companheiros aí entenderam errado. Eu não falei que ele é mau jogador, eu falei que ele é esquentadinho. E ele demonstrou isso, né? Pisando, bom jogador, entendemos. Tentando tirar o garoto do jogo. Coisa que ele vai ter. Porque qual é o melhor jogador do Fluminense? É o Arias. Ele vai ficar no ouvido do Arias. Ele é bom para fazer isso, né? Esquentadinha nesse sentido, mas ele é bom jogador. Eu acho que ser mala... Ele é da seleção da Espanha, né? Ser mala é uma das funções dele. Melhores seleções é a Espanha e ele é titular, pô. Sim. Saudade do Edmundo. Para dar a chegada no Cucurella? O Cucurella testou bastante a arbitragem contra o Palmeiras, né? Ele tinha que, mas o cara é malandro, ele sabia onde é que ele estava pisando. Ele pisou ali teve uma hora que ele pisou no meio do campo ali, pisou no Estevão. É que assim, também não teve nenhum jogador, e aí não estou dizendo não, mas existe esse jogo físico e essa guerra psicológica dentro ele percebeu que era um moleque ali de 18 anos. Mas aí faltou alguém do Palmeiras chegar nele e falar assim, o que você quer com o moleque? Vem fazer isso comigo. Falta isso também, porque assim, o Zinho deve ter passado por isso, eu passei, e eu tive muita ajuda dos jogadores mais velhos, porque as pessoas sabem que você é jovem e tentam te intimidar. O que o Cucurella fez com o Estevão foi isso. E não teve nenhum jogador do Palmeiras que deu uma chegadinha no Cucurella. E aí, meu filho, como é que tá? Vamos conversar. Você tá batendo no moleque, você tá chegando no moleque, tá tentando intimidar. E aí? O Viola cansou de fazer isso por mim. O Bernardo, quando tinha situações assim que os caras mais velhos vinham tentar me intimidar, primeiro eu xingava tudo e tal, também brigava, caramba, mas só quando eles percebiam que o cara insistia, peso pesado vinha. Peraí. Eu acho que faltou um pouquinho isso também dos jogadores do Palmeiras para proteger o garoto, né? E mesmo assim, o menino pegava a bola e ia para cima, mostrando personalidade. Mas às vezes você precisa de alguém para te proteger. Mas você está falando que não estou ensinando nada que precisa bater, não é nada disso. Eu estou mostrando... É o jogo. É o jogo como funciona dentro das 4 linhas, porque tem essa guerra psicológica. E o que o Cucurella fez foi isso, foi tentar intimidar o garoto. Né? Então aí eu senti falta, talvez, do Aníbal dar uma chegadinha um pouquinho mais ali pro lado, o Richard Rios e tal. Às vezes é necessário isso daí. O jogo mental, o Cucurella é craque nisso. Vamos nos despedir da nossa dupla lá em Nova York, Pedro Ivo Almeida, Gustavo Zupac. Obrigadíssimo, viu, gente? Valeu, Plihá. A gente volta no Sport Center com mais informações daqui. Um abraço. O Zupac foi bondoso com o Dilap, tem que amadurecer. O Dilap? Dilap. Mas eu gosto desse centroavantão. Ele realmente foi muito mal contra o Palmeiras. Mas esse centroavantão que segura a bola, que briga. Eu não vi nesses 3 jogos, 4 jogos que ele fez, eu não vi ele jogar bem, não. Não vi. Para o tipo de jogo que faz o Chelsea, jogadores mais leves e tal, ele acabava atrasando um pouquinho o jogo do Chelsea. Jogar só para casquinha, hoje em dia já não dá mais isso. É uma cara relativamente nova no Chelsea também. Ainda está
se entendendo, se adaptando por lá. A gente vai ter o duelo hoje no final do programa, o famoso cara a cara, jogador por jogador. Mas para a gente dar uma antecipada, uma ligeira prévia, Vitor Birner, Arias e Palmer, claro que são jogadores de características diferentes, você não precisa votar ainda, mas fala um pouquinho da importância de cada um no seu time, nesse Mundial de Clubes. O Palmer é o jogador mais técnico do meio campo, construtor, jogador que chega finalizando bem. Como vocês gostam de dizer, é por quem a bola tem que passar o tempo inteiro na construção de jogo. E o Arias é um jogador, para mim, mais completo. O Arias é um jogador que ocupa mais espaço no campo, que marca mais, que joga mais sem bola, que abre mais espaços também sem bola. Tecnicamente é muito bom. O Palmer é melhor. Tecnicamente, ele tem um drible curto, uma coisa ali um pouco mais... Parece que é lento, mas na verdade não é lento, né? Jogando futebol, acho que o Arias é o jogador mais experiente, o Palmer é o jogador mais jovem. O Arias é mais regular. O Palmer tem atuações espetaculares e às vezes desaparece nos jogos também. Um jogador que está ganhando ainda rodagem. Acho que são ali, quando fala de referências técnicas, os melhores jogadores do jogo com bola de ambas as equipes. Já vai ter muito mais de Fluminense e Chelsea. E esse foi que o PF trouxe diversos pontos. Eu já quero saber de vocês, como que vocês estão, tão ansiosos. Eu que estou aqui, que eu não me aguento, quero nem ver como que eu vou estar amanhã, caso o Fluminense vença. Com certeza que vou estar sem voz, eu estar louco da cabeça. Porque, irmão, ser Fluminense é isso, é ser contra tudo e contra todos. Agora que a mídia está dando um pouco de reconhecimento para o desempenho do Fluminense até aqui, e ainda assim em alguns momentos a gente consegue ver que consegue desdenhar do Fluminense. Em alguns momentos ali disseram que o Fluminense, dentre as 4 equipes representando o Brasil, é a equipe com menos qualidade técnica, o que eu não concordo, é claro. O Fluminense tem mostrado um futebol de alta qualidade, sabendo no momento de atacar, a hora de defender. E os demais não souberam. O Flamengo quis jogar de igual para igual contra o Bayern de Munique. Tomou uma lavada. E o Palmeiras também, irmão. O Palmeiras ali teve o seu momento, mas no primeiro tempo quase todo foi do Chelsea. E o Chelsea mereceu vencer, né? E o Fluminense, todos os jogos, merecia o resultado. Não teve nenhum jogo, o Fluminense achou uma bola ali. Não, irmão, o Fluminense fez por onde. E tá ali por mérito. Tá nas semifinais por mérito. E eu já quero saber de vocês, qual que é a expectativa. Espero amanhã, nesse mesmo horário, ou próximo disso, trazer boas notícias, trazer vitória Fluminense. E vamos mandar energia boa, pessoal. Vamos torcer, vocês que têm a camisa do Fluminense. Amanhã eu já vou acordar com aquela camisa ali, ó. Vou estar usando o dia todo, com certeza. Porque, irmão, ser Fluminense é isso, é ser contra tudo, contra todos. Você que tá aí, é um guerreiro por torcer pro Fluminense. Na maioria dos casos, para ser Fluminense, é passado de pai para filho, de família para família. Não é um time modinha qualquer, irmão. A gente é guerreiro, certo? Já se inscreva no canal para não perder nada, trazendo conteúdo diariamente. E assim que eu tiver mais notícia eu trago, certo? Até a próxima e valeu.